portas fechadas, desafio à autoridade, troca de humor direto. Quer dizer, se você está vivendo isso, você sabe do que eu estou falando, você tem um adolescente em casa. A adolescência, ela é uma fase de desenvolvimento muito importante na constituição desse ser humano em crescimento para uma fase adulta. Na verdade, mesmo quem não teve filhos, né, já foi um adolescente um dia. E acredito que é uma fase desafiadora justamente porque esses comportamentos se apresentam dessa forma. E ela é como ser pai e mãe, mas você já deixou de ser o protagonista, que é quando acontece isso na infância, né? Quando nós temos filhos pequenos, nós somos os protagonistas dos nossos filhos. Quando nossos filhos se tornam adolescentes, nos tornamos figurantes. Parece que é uma questão até meio incoerente eu dizer isso para vocês e menosprezar o papel dos pais. Muito pelo contrário. Quem tem adolescentes em casa, a gente precisa ter uma ideia e um olhar diferente e aprender a ser pais de adolescente, como nós aprendemos a ser pais de um bebê, de uma criança de 1 ano, de uma criança de 5 e agora a gente está aprendendo a ser pais de adolescentes. A adolescência ela começa aos 10 anos, né? E ela vai acontecendo e se desenvolvendo até esse cérebro ficar maduro e ter autonomia. E para cada um desses comportamentos existem estratégias. Um conjunto de estratégias e é por isso que não existe uma receita mágica ou algo que se diz como se fazer para ser pais de adolescente, mas sim, existem formas e manejos de lidar com adolescentes e eu posso dizer para vocês, isso não é fácil, não é rápido e não é simples. É só lembrar um pouco de você, né? E na verdade, se a gente puxa um pouco na memória, para alguns é possível dizer, mas eu fui tão bonzinho, se eu não dei trabalho, ou eu fui impossível. Mas eu posso dizer o seguinte, usando até um exemplo que eu acredito que é o que eu mais escuto como pergunta e que é o mais desafiador, é o adolescente que desafia a autoridade dos pais. A primeira questão ao olhar para isso, precisa se entender que nessa fase próprio da adolescência, eles estão em constante mudança, tanto hormonal como cerebral. E aquele humor está mudando e nem eles têm controle, nem eles sabem disso. E a questão da mudança própria de nós sermos pais, eu falo nós porque por coincidência eu também tenho um filho adolescente, de sermos esse protagonista, eles estão se autoafirmando e construindo a sua própria identidade. E nesse processo todo eles não estão pensando dessa forma, eles estão agindo. Eles começam a se juntar em bandos e grupos. E para isso, aqueles pais idealizados ou aquela situação de ordens e regras, é como se virasse um botãozinho dentro daquela cabecinha, daquele jeitinho de ser, e eles passam a querer se autoafirmar, se autoconfirmar, a discordar, só que é de uma forma grande, é um barulho grande. Sabe quando braços e pernas, quando estão passando pelos lugares, eles derrubam as coisas? O mesmo acontece nos comportamentos e até gera um pouco de estranhamento muitas vezes, porque você pode ter esse menino, essa menina muitas vezes que pode ser esse estabanadão ou essa estabanadona, ou que fala alto com você e de repente eles estão dentro do quarto, quietos, cheio de regras para não entrar nesse quarto, não bater nessa porta. Você fala alguma coisa ou eles estão te ensinando algo, inclusive eles te ensinam como fazer certas coisas melhor que eles, como se a gente nem não tivesse cuidado deles pequenininho. E o que eu digo para vocês aprender a ser pai de adolescentes em relação a relacionamento e comunicação tem a ver com acordos. É um acordo constantemente. A gente não pode confundir democracia com negligência, com algo que eles podem fazer tudo o que eles querem na hora que eles querem ou com uma total rigidez. Aprender a ser pai de adolescente é um despertar, é acordar e realmente entender que você vai encontrar aquele ser humano diferente, porque nem ele se reconhece muitas vezes, ou na maioria das vezes. E ele fica contraditório e nessa alteração de humor e na forma e no conteúdo que eles falam, sim, eles podem vir de forma agressiva, incoerente, sem bom senso, mesmo eles achando que são bom senso e coerentes e que são donos da verdade. E o que eu posso já dizer para vocês é o seguinte, que a nossa assertividade, a nossa autoridade
ele vai vir muito de encontro da forma que nós vamos dar esse apoio, esse suporte, essa orientação, né, de uma forma nutridora e de uma forma com limites, muito da maneira e do manejo que faremos isso. E isto é flexibilizar uma rigidez do que diz respeito ao tem que, é agora ou nunca, só pela forma da obediência. E não é papo de psicólogo, né? Porque muitos dizem assim, lá vem os psicólogos com aquela questão de dizer, agora vou ter que deixar fazer tudo, agora o que falta é uma palmada, vou mostrar quem manda aqui. Na verdade, nunca se esqueçam, pai e mãe têm poder sim, têm poder porque são donos da casa, donos do dinheiro e donos da autoridade. Mas isso são momentos e situações e horas para se fazer isso. E construir esse acordo, esse relacionamento, de qualquer forma tem a ver com a questão da comunicação, da forma como essa situação se dá no dia a dia. É claro que precisamos pontuar para os nossos filhos e adolescentes que bater porta, gritar, xingar não é a melhor conduta e nem resolve as situações e nem os problemas. Realmente, o cérebro adolescente, eles não têm registrado perigo, eles não têm registrado as consequências, e quando eles estão em grupo, isso fica algo muito mais coletivo e isso se perde de uma forma total pela questão da identidade do grupo. Então, o que eu digo para vocês como orientação e estratégia? A primeira questão é que a gente precisa levar em conta que somos humanos, que quando os nossos filhos nos pegam, principalmente para pais que estão fora de casa, que trabalham, ou mães ou que também trabalham dentro de casa, nós estamos cansados e chegamos cansados. E que aquela forma que era não deixa de ser, não é sempre do mesmo jeito. E que o canal de acesso que vamos ter com eles, a forma que vamos ter que criar novos acordos e novas formas de fazer, também será diferente. Existem formas e maneiras de buscar isto, né? Você pode buscar isso através de leituras, você pode buscar isso através de orientação de pais, através de orientação dentro de escola, dentro de pais de outros adolescentes, né? Existem formas que a gente pode buscar informações de como fazer a melhor orientação. Errar, não existe pais que não erram e não erram por não amar. O que eu estou falando é que entre o extremo de rigidez e o extremo de negligência vai precisar existir um meio termo. E o meio termo é dia a dia, são acordos. Pais sim, pais de adolescente precisam orientar, dar apoio, dar suporte, mostrar fatos e evidências, cooperar e pedir cooperação e espontaneidade também na maneira de se relacionar com eles e vice-versa. Pai, ele tem um amor e um afeto onde um filho pode confiar. E tudo começa na questão desta comunicação e desse relacionamento. E vocês, como pais de adolescente, vão enfrentar desafios porque coisas mudarão dentro de casa, na busca e necessidades desse trânsito que é a adolescência. E aí vai existir um momento depois do ninho vazio, que é eles irem para a universidade, crescerem, ter autonomia financeira e eles virarem adultos e ter um olhar diferente para que possam ser filhos adultos. Mas para termos filhos com adulto e autonomia, começa da maneira que temos a estratégia de como vamos lidar com a nossa relação de acordos entre nós e nossos filhos. Entendendo que, de qualquer forma, pai, mãe e esses filhos, nós três somos, ou quatro, ou cinco, somos diferentes. Temos temperamento, perfil, mas temos regras e valores. E a forma que vamos nos conectar e chegar em acordo, quanto mais acordos, quanto mais cooperação conseguirmos, mais assertivos ficamos e modelamos assertividade nos nossos filhos e mais próximos ficamos dele. A mensagem que eu digo é assim, as mudanças elas vêm para as nossas vidas não só para coisas ruins e tristes, as mudanças vêm para melhorias. E quando existe amor, abertura e flexibilidade e não saber, elas vão existir mudanças e coisas boas vão acontecer. E vocês não estão sozinhos, existem formas de buscar orientação, ajuda e apoio. E aí existem, como eu disse, citei, formas de buscar. Eu tenho alguns livros aqui que
até para quem quer iniciar algumas leituras que eu gosto de indicar, né? Assertividade na adolescência, adolescente não cai em roubada, orientação para pais de adolescente, até dicas de poder pedir para os filhos pesquisarem assuntos assim, sobre drogas ou sobre assuntos de quebra de regras, coisas que eles até afirmam que são donos da verdade, que eles vão buscar estatísticas, que eles vão buscar informações e venham discutir com vocês. Vamos assistir filmes que tragam esses assuntos polêmicos, que tragam problemas. Peçam para que eles vão buscar essa informação e que eles tragam essa pesquisa para que vocês também possam conversar com eles em cima disso. São formas de criar canais e que eles também vão ter essa autonomia para também eles terem repertório para que vocês possam juntos falar do que é real e também poder criar acordos e mostrar fatos, evidências e riscos. Fica aí uma dica. Eu espero que o assunto tenha de alguma forma ajudado vocês e nos vemos no próximo encontro.